Falando sobre fisioterapia cardiovascular, eu me chamo Vinícius Afonso, esse aqui é o canal Max Cardio e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês em que situações os testes submáximos eles devem ser interrompidos. Mas antes, queria pedir você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, isso é muito importante, que ative as notificações e, é claro, dê um like aí no nosso vídeo. Pois bem, os testes submáximos, como o teste de caminhada de 6 minutos, o teste do degrau de 6 minutos, eles, em certas situações, podem e devem ser interrompidos. Por exemplo, se eu for fazer um teste com um indivíduo que tem uma baixa capacidade funcional, se eu não paro o teste, pode ser que um desses testes acabe para esse indivíduo sendo um teste máximo. Óbvio que se eu avalio uma pessoa que tem uma boa aptidão cardiorrespiratória, provavelmente ele vai fazer o teste de caminhada de 6 minutos de forma ininterrupta, ou o teste do degrau de 6 minutos de forma ininterrupta ali na sua cadência. Mas, como a gente está num canal aqui em que a gente fala sobre fisioterapia cardiovascular, a gente sabe que, infelizmente, boa parte dos nossos pacientes tem um VO2 baixo e isso culmina em uma baixa aptidão cardiorrespiratória e necessidade de interromper os testes submáximos em algumas situações. Pois bem, então o que eu vou mostrar aqui agora é em que situações a gente deve parar esses testes. O teste deve ser interrompido. A primeira delas, o teste pode ser interrompido pelo paciente. Você vai explicar para ele da seguinte forma. Normalmente eu passo essa orientação para ele. Ó, seu fulano, dona fulana, à medida que eu for fazer o teste, isso antes de começar o teste, o esforço ele vai começar a aumentar. Então, se for um esforço leve, o senhor continua. Se for um esforço moderado, o senhor continua. Se o senhor vê que o cansaço está começando a ficar muito forte, o senhor para, descansa, quando tiver condições, retorna. Por que eu falo isso? Porque quando ele vai fazer o teste, ele quer mostrar para você, avaliador, que ele está bem, ele quer provar para si mesmo que ele está bem, só que esse provar que está bem acaba, em muitos casos, fazendo de um teste que era para ser submáximo um teste máximo. Então você tem que tomar muito cuidado. Então eu reforço para ele, ó, o objetivo do teste não é chegar no seu limite, não. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que quando o senhor identifique que está começando a ficar muito pesado, que o senhor pare. Você dá essa informação para o paciente, óbvio que é uma informação subjetiva, né? Cada paciente vai entender de uma forma e o muito forte para um acaba sendo de uma forma, para o outro acaba sendo de outra forma, mas é essa orientação que você tem que dar para ele. Óbvio que você também, né, vai avaliando a respiração do paciente, vai analisando a face dele juntamente com os outros sinais. Talvez você mesmo pode acabar interrompendo o teste por suspeitar que o paciente está numa condição máxima. Mas a orientação é essa, que você dê liberdade ao paciente para parar. Em pacientes que têm disfunções respiratórias, gente, é normal, né? Ou melhor, é comum que a saturação caia. Mas até quanto de saturação eu vou tolerar? E esses valores, eles dependem de vários fatores, né? Depende se você está no hospital, depende se você tem um suporte de oxigênio, depende da sua experiência em fazer esse tipo de teste, então depende de várias coisas. A maior parte das recomendações de interrupção do teste por queda de saturação estão por volta de 84% a 87%. Então, se eu estou no hospital, se eu tenho oxigenoterapia de retaguarda lá, caso seja necessário, em um caso de intercorrência, né, tenha um fluxo médico, onde o médico possa vir e dar assistência para o paciente, nesses casos a gente pode ser um pouco mais agressivo. Se eu for fazer o teste em casa, no domicílio do paciente, não tem oxigenoterapia lá de suporte, né, de retaguarda, então normalmente eu vou ficar próximo de 87%. Mas a maioria dos estudos, das recomendações,
elas acabam trazendo um meio termo que seria aí por volta de 85%, tá bom? Lembrando que, gente, se eu utilizei um ponto de corte, quer seja 84, 85 ou 87 na avaliação, eu devo usar o mesmo ponto de corte na reavaliação para que você tenha um padrão, né? Senão não faria sentido. E a outra situação que pode acontecer da gente interromper o teste é caso seja atingida a frequência cardíaca submáxima. E eu vou explicar para vocês como é que calcula isso. Primeiro, o que você vai precisar? Você vai precisar utilizar uma equação para definir o que seria a frequência cardíaca máxima predita para aquele paciente. Quando eu digo predita, é uma previsão e não uma determinação. A determinação da frequência cardíaca máxima é feita através de testes máximos. Não é isso que a gente vai fazer aqui. Eu vou usar, por exemplo, aqui a equação de Karvonen e vou identificar em uma pessoa que tem 20 anos o que se espera de frequência cardíaca máxima para ela. Pode ser que ela tenha mais, pode ser que ela tenha menos, mas eu preciso fazer essa projeção, né, do que seria o ideal. Então, como é que é essa equação aqui? Existem outras, tá bom? Mas a gente vê que a maior parte dos estudos acabam recomendando ela mesmo. Você vai pegar, por exemplo, aqui 220 e subtrair da idade do indivíduo. Então, se ele tem 20 anos, você vai pegar 220 menos 20. Provavelmente, a frequência cardíaca máxima predita para ele vai ser de 200 batimentos. Só que você quer a submáxima. E para calcular a submáxima, você vai pegar essa máxima predita, que nesse caso seria 200 batimentos por minuto, e vai multiplicar por 0,8. Alguns estudos acabam trazendo 0,85, que seria 85%. Aqui a gente está utilizando 80%, até para ser um pouco mais cauteloso. Ou seja, quando o indivíduo alcançar 80% da frequência cardíaca máxima predita para ele, aí a gente para o teste. No caso de uma pessoa de 20 anos, 80% da máxima predita seria por volta de 160 batimentos. Então, gente, em qualquer uma dessas condições, óbvio que essa primeira aqui vai depender mais do paciente, essas últimas duas vai depender de você como avaliador, então é importante que você tenha dispositivos, né, de avaliação que sejam calibrados, né? Se puder usar uma cinta que você faça a avaliação da frequência cardíaca mesmo de longe, isso é bastante interessante. Então, alcançou qualquer uma dessas condições aqui, pede ele para parar. Mas eu acho que vale a pena aqui nesse vídeo a gente também falar o seguinte: essa pausa que acontece, ela vai ser por um determinado tempo. Por exemplo, no teste de caminhada e no teste de degrau de 6 minutos, o relógio continua contando, o tempo continua passando e o relógio não para, mas o indivíduo ele pode voltar ao teste. Então, quando é que seria o caso dele retomar o teste e continuar? Pode acontecer quando o paciente ele não pediu para parar, quando ele sentir que ele tem condição de voltar, ele volta. Óbvio que você não vai ficar, né, martelando no ouvido dele. E aí, vamos voltar? Você explica ele antes, ó, o senhor, quando o cansaço estiver começando a ficar muito forte, o senhor para, descansa o tempo que for necessário. E quando o senhor quiser descansar, quando o senhor sentir que já tem condição de voltar, o senhor volta. Eu explico isso para ele antes. E normalmente quando ele pede para parar por cansaço, eu já explico para ele, ó, descansa, senta aí, descansa, quando o senhor achar que tiver condição, o senhor volta. E não falo mais nada, fico só monitorizando ele. Se ele parou o teste, se você parou o teste por uma queda de saturação, você vai esperar, obviamente, essa saturação subir, né? E o valor mínimo seria de 88%. Tanto é que se o paciente tiver menos de 88%, o recomendado é nem começar a fazer o teste. Até porque o ponto de corte mais alto para interromper é 87%. Então, por exemplo, ele parou ali com 85%. Você mandou ele sentar, ele sentou, né, respirou, a saturação subiu para 86%, 87%. Quando chegou em 88%, você pergunta, ó, tem condição de o senhor voltar? Se ele disser que sim, um abraço, vai embora. Foi você que parou, mas mesmo assim eu gosto de pedir. Pergunta a ele, ó, tá tudo ok aqui, dá pra gente voltar? E aí fica de olho, porque se chegar, né, no valor que você pré-estabeleceu, você para de novo e vai fazendo isso quantas vezes for necessário. E, por fim, gente, você pode parar, por exemplo, quando ele atingiu a frequência cardíaca submáxima.
que no caso aqui que a gente calculou foi 160 batimentos. Então você vai mandar ele sentar, ó, para aí, seu fulano, bota a cadeira, ele senta. Provavelmente a frequência cardíaca vai começar a cair. E quando ela cair abaixo de 10 pontos da submáxima, você libera ele para continuar de novo. Por exemplo, no outro caso foi 160 batimentos. Quando ele, por exemplo, aí você pede ele para parar, ela vai para 159, 158, 157. Quando ela chegar a 150 batimentos, aí você fala, ó, tem condição de voltar de novo? Se ele falar que tem, então pode ir. Então basicamente era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu? É um vídeo muito importante, assim, para quem faz teste submáximo, teste de caminhada, teste de degrau, como eu falei para vocês. É muito importante ter em mente esses critérios. Então, se você gostou, dá o like aí para o nosso vídeo e eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Grande abraço e até mais.